Une autre forme d'interprétation. Bem, eu vou falar sobre a noção de lugar discursivo, que é uma noção que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Foi defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2005, na qual eu trabalhei com a questão do discurso de divulgação científica a partir de dois domínios, a revista Super Interessante e a revista Ciência Hoje. Na análise do discurso, é bastante conhecida a noção de posição-sujeito, né, que se faz presente em quase todos os trabalhos da área, mas quando pensamos na noção de lugar, muitas vezes ela é confundida com a própria noção de posição ou então remetida especificamente à noção de lugar social. Então, partindo dessa problematização do que o corpus na época me apresentava, né, da minha tese, eu propus, né, desenvolver a noção de lugar discursivo, partindo dos seguintes questionamentos, pensando se o lugar é sinônimo de posição, né, e se o lugar social pode ser confundido, né, com um lugar discursivo. Tá? Então, eu trabalhei pensando a noção de lugar discursivo como uma categoria de análise que funciona, né, no entremeio das noções de forma e posição sujeito. Sendo que a noção de lugar social, ela estaria enquadrada, né, ou faria parte do que eu chamei de espaço empírico, né? Como é que se daria esse funcionamento do espaço empírico? Como a gente pode visualizar nesse quadro? No espaço empírico estariam as formações ideológicas, né, as quais são trabalhadas por Péchet e que se relacionam, né, de modo intervalar, né, com as relações de poder institucionais, ou seja, as relações de poder institucionais, né, elas interferem nas formações ideológicas, assim como as formações ideológicas têm relação influenciam, determinam as relações de poder institucionais. E isso faz com que o sujeito, né, já é projetado para o sujeito dentro do espaço empírico determinados lugares sociais, como por exemplo o lugar de professor, de jornalista, e a partir desses lugares é construído, né, um imaginário sobre esse lugar. E na minha proposta, então, pensando, né, na passagem entre o espaço empírico e o espaço discursivo, a gente teria então a noção de lugar discursivo, que não está desvinculada, né, do lugar social, mas que o lugar social produz efeitos, né, sobre a noção de lugar discursivo e se situaria no entremeio entre a forma, sujeito, e a posição, sujeito. Né? Então, tanto o lugar social é efeito da prática discursiva, quanto o lugar discursivo é efeito e está determinado pela prática social. Né? O espaço discursivo vai abrigar esse lugar, então, discursivo, que se relaciona tanto com a forma quanto com as posições sujeito que vão operar no discurso a partir dele. O que eu observei? Que a partir do mesmo lugar discursivo podem operar diferentes posições sujeito. Por exemplo, o sujeito jornalista, no caso que eu analisei na tese de divulgação científica, eu observei dois lugares discursivos, o lugar discursivo de jornalista científico e o lugar discursivo de editor. A partir do lugar discursivo de jornalista científico, né, operavam diferentes posições sujeito, que eu chamei de incorporação do discurso da ciência, aderência ao discurso da ciência e aderência ao discurso do cotidiano. Né? E a partir do lugar discursivo de editor também operava essas mesmas três posições sujeito. Então, o lugar discursivo vai ser materializado nessa passagem do empírico para o discursivo, mas eles nem sempre coincidem o lugar discursivo com o lugar social de forma simétrica, né? Então, isso significa que a gente pode ter diferentes lugares discursivos sendo determinados por um mesmo lugar social, né? Que é o caso, por exemplo, que eu analisei na tese,
que o discurso, o lugar social de jornalista científico, né, e de editores são determinados por esse mesmo lugar social que é o lugar de jornalista, né, que também pode ser, por exemplo, de jornalista político, etc. Mais recentemente, eu fiz um trabalho analisando o discurso da presidente Dilma na instalação da Comissão da Verdade. E nesse trabalho a gente observou um funcionamento, usando também essa noção de lugar discursivo, um funcionamento um pouco diferente, em que sob o mesmo lugar discursivo, que a gente chamou de lugar discursivo da presidência, né, operavam ou estavam determinando diferentes lugares sociais, que é o lugar de chefe de Estado, né, de cidadã, de ex-militante política e também o próprio lugar de presidente. Então, com isso, o que a gente observa? Que essa noção de lugar discursivo, na verdade, é uma noção, né, que abriga a questão do heterogêneo, não é uma noção homogênea, e que ela funciona mesmo como uma categoria de análise que pode ter nuances diferentes, né, nem sempre corresponde de forma simétrica ao lugar social, né, dependendo do corpus que você está trabalhando.